Olá, meus amores! Tiele mais uma vez aqui para a gente dar início ao nosso conteúdo de arte. Olha aí que legal, que bacana, não é verdade? Desde já, eu quero saber como é que vocês estão. Está todo mundo legal? Todo mundo bem? Show de bola! Vamos começar o nosso conteúdo? Hoje no nosso conteúdo de arte, a gente vai falar sobre contrastes nas artes visuais. Olha aí que interessante. Essa daqui é a capa de abertura do nosso capítulo, tá? E neste capítulo, a gente vai estudar o quê? Os contrastes nas artes visuais. Por exemplo, figura e fundo, não é? Preto e branco, claro e escuro e entre tantos outros pontos. Quero chamar aqui a atenção de vocês o quê? Para vocês observarem atentamente essas duas pinturas que está aqui do lado, não é? A gente pode observar aí crianças que estão admirando essas obras de arte. Olha aí que legal. Aí eu quero perguntar a vocês, quais formas você, identifica aí? É fácil enxergá-las na primeira imagem? O que você consegue visualizar na primeira imagem? Você consegue ver o que está sendo transmitido nessa pintura? Então, quais cores estão presentes nessa primeira obra? A gente consegue aí ver, não é, nitidamente, o amarelo, o vermelho, o verde, o azul, não é verdade? E a gente consegue identificar bem direitinho. E na segunda imagem, o que você vê? É uma paisagem, não é? E essa paisagem, ela tá fácil de se compreender o que ela está transmitindo? Está fácil de identificar as formas que está nessa imagem? Ah, legal, bastante interessante, não é? Vamos descer mais um pouquinho aqui. E a gente vai ver aqui no Conversa Vem o quê? Nas duas imagens há representações de flores, não é verdade? Na primeira imagem é possível ver claramente as flores. Porém, na segunda imagem, quase não se percebe a imagem das flores. Aí eu queria saber com vocês, o porquê que isso acontece? Esse fato tem alguma relação com as cores que os artistas estão utilizando naquela imagem? Na segunda imagem, na verdade, a gente quase não consegue perceber, diferente da primeira, não é? Que já é possível ver as flores. Por quê? A gente não consegue ver por conta das misturas, não é? Que acontece com o fundo, que é quase da mesma cor. Então, o laranja, o vermelho e o verde, eles formam manchas mais claras e mais escuras. E tudo isso vai se mesclar, não é verdade? Então, aí você vai colocar a sua resposta do que você acha, tá ok? Passando mais um pouquinho abaixo, a gente vai ver aqui, ó, figura e fundo. Identificar a figura e o fundo em imagens nem sempre é fácil, não é verdade? Exemplo lá das duas primeiras imagens que a gente viu. Olha só. Pois existem muitas maneiras e muitos estilos de se pintar, desenhar ou também fotografar. A ideia é que o fundo esteja por trás, como uma parede azul com desenhos representados na imagem, não é verdade? E a figura que se destaca dá a impressão de quê? De estar mais à frente e pode ser exemplificada pelo menino segurando o balde e o pincel, como mostra aqui a imagem, certo? Do lado, que é o quê? Menino e o cenário de paisagem urbana. Olha aí, como a própria leitura está demonstrando, não é verdade? Aqui na imagem está mostrando o quê? O garotinho, não é? Aqui na frente da paisagem. E está mostrando como se o fundo estivesse um pouco mais lá atrás, não é? E ele bem mais pertinho. O que você sente vendo essa imagem? Não é? Bem interessante. E assim, traz a ideia do que é a figura e o fundo, fazendo essa distinção entre eles. Olha aí que legal. Mais um pouquinho abaixo,
Vamos ver aqui o mão na massa, tá? Que vocês irão fazer o quê? Em uma folha de papel cartão, tamanho A4, irão fazer colagens com imagens de revista, criando assim um fundo realista, tá? Como uma paisagem no campo, na cidade, nas praias e entre outras. Aí você vai escolher a melhor forma, ok? Depois disso, você irá desenhar em folha de papel branco personagens fantásticos ou seres imaginários, tá? E assim você vai recortar e colar sobre a paisagem que você fez aqui. Mais um pouquinho abaixo vai dizer o quê? Dessa maneira você criará diferentes tipos de contrastes entre outras cores e formas, né, e entre imagens reais e imagens imaginárias. Por fim, faça uma roda de conversa apresentando sua obra a seus colegas, falando sobre o seu processo de criação e a sua intenção da sua obra de arte. Aí nesse momento aqui, vocês irão fazer e debater com a família de vocês. Como foi a experiência de vocês criando, né, esta paisagem, essa figura, né, com fundo bem legal e bem interessante. Mais um pouquinho abaixo, lembrando, vocês irão fazer isso daqui e tirarão fotos, tá? E vão enviar para a tia Eli e para a tia Edilândia, tá bom? Para a gente ver os resultados de vocês. E também, se ficarem bem à vontade, postem nas redes sociais, marcando a escola, para outros coleguinhas, não é, das outras turmas também, poderem ver a sua obra de arte. Mais um pouquinho abaixo, na página 257, a gente vai ver aqui, certo? Algo bem interessante que é cores e contrastes. Nesta página a gente vai ver aqui que temos a realidade aumentada, tá? E nessa realidade aumentada, o que é que acontece? Vai aparecer imagens, certo? Imagens sendo figurativas, facilitando assim a identificação do que é figura e do que é fundo. Lembrando que algumas obras, em algumas obras, a figura e o fundo, elas podem fazer o quê? Se mesclar, tá bom? Então, você vai pegar aí o seu celular, o seu tablet, vai colocar no aplicativo Sairá e assim, tá ok? Fazendo o quê? Aí, essa pequena experiência e respondendo lá as questõezinhas, tá ok? Cores e contrastes. O contraste é uma oposição que pode ser de formas, cores ou tons, ou mesmo destaque de uma figura em relação a outra ao fundo. O pintor Van Gogh, certo, na obra O Escolar, aliás, que está aqui ao lado, criou contrastes usando cores quentes e cores frias. As cores quentes, elas vão transmitir o quê? A sensação de calor, como o amarelo, o vermelho e o laranja. Olha aí que interessante. Porém, já as cores frias são o quê? Como o próprio nome diz, eles vão transmitir a sensação de frio. Exemplos dessas cores: o azul, o verde, o violeta, tá ok? Então aí a gente consegue distinguir as cores frias e as cores quentes, tá ok? Mais um pouquinho aqui abaixo a gente tem o quê? As cores complementares são aquelas que estão em lados opostos no círculo cromático. Aliás, no círculo cromático. Quando são usadas juntas, elas vão intensificar uma a outra, tá bom? Observe o círculo cromático da página 37 do material de apoio. Ele apresenta 12 cores, que vai estar lá as 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias, certo? Então, você vai lá no finalzinho do livro, lá no material de apoio, página 37, e você conseguirá, certo, visualizar esse círculo cromático, tá bom, meus amores? Então, gente, essa daqui foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Faça uma nova leitura, tá bom? Mas qualquer dúvida, procura a Tia Eli lá no WhatsApp, que ela vai sanar suas dúvidas, tá bom? Tia Eli se despede de vocês aqui, ó, com um beijo, um abraço bem apertado e até a próxima aula. Tchau!